Olá, boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós estamos estudando o capítulo 28 do Evangelho, capítulo 27 do Evangelho, já no finalzinho, a gente já vai se preparando para o capítulo 28, né? Estamos aqui no item 16, preces inteligíveis, para quem quiser acompanhar com a gente. Vou dando boa noite ao pessoal que está chegando. Enquanto isso, hoje à noite. Boa noite a Paty, ao Anthony, a Denise, Dona Olga. Muito bom estar aqui com esses corações amigos nessa noite de domingo. Boa noite, Fábio. Boa noite, amiga, tudo bem? A minha Tudo internet bem? não tá legal. Se começar a falhar muito, toca o barco aí. Tá bom, combinado. Mas aqui, por enquanto, está chegando super bem. O teu áudio e o teu vídeo estão bons. Então, Fábio, eu estava comentando aqui com o pessoal que a gente está no capítulo 27, né? Já mais para a parte final do capítulo. Vamos entrar daqui a 2 semanas aqui nas Instruções dos Espíritos. Na sequência, vamos para o capítulo 28, que são esses 2 capítulos do Evangelho que falam a respeito de prece, né? De oração, que é um tema tão importante. A gente vem tratando desse tema ao longo aí das últimas semanas, mas parece que sempre tem mais, né? Quando a gente fala de prece, de oração, é um tema que mexe bastante com o nosso coração, né? Sempre tem mais a estudar. E o Evangelho é isso, né? O Evangelho no lar é esse momento de prece, é esse momento que a gente se coloca em comunhão, né? Com Deus, com a espiritualidade amiga. E o Evangelho aqui do Instagram, da associação, de todos nós, né? Ele é um convite para que a gente crie esse momento, esse espaço na nossa semana, na nossa casa, com a nossa família. Escolha um dia na semana, um horário fixo, para estar em prece, né? Estudar o Evangelho de Jesus, trazer esses ensinamentos para o nosso coração, refletir a respeito das nossas ações, né? De como é que está a nossa vida, a nossa situação, à luz do Evangelho. Então, a gente segue o roteiro, né, que é muito simples, o roteiro do Evangelho, uma prece inicial, a leitura de um trecho do Evangelho, de alguma obra espírita que você tem em casa, ou da Bíblia, do Novo Testamento, né, o que você tiver às mãos, uma reflexão a respeito do que leu, faz uma prece final, né? Se tiver uma aguinha por perto, né? Um copinho de água é sempre bem-vindo também, fazer uma irradiação pelas pessoas que a gente ama, pelo mundo, pela paz, né? Sempre bem-vindo também. Então, sem mais explicações, é hora da gente começar o nosso evangelho. Estou vendo que já vários amigos já estão por aqui. A Preta já deu uma boa noite, seu Fidelis já deu boa noite também, Vanessa, Heloísa, são tantos corações que nos acompanham, a Gladete também. A Giovana está lá de Lisboa, nos acompanhando. Muito Eu já bom! lá de acordadas, que está com saudade. Super Muita tarde, saudade. Giovana. Obrigada A por Giovana ficar está acordada até firme. tarde para acompanhar a gente. Que bom. Então, Fábio, posso te pedir para fazer a prece inicial para a gente? Sim. Que possamos unir os nossos pensamentos, transformando numa oração que nos envolva de paz os nossos corações, aquela paz que Jesus, somente Ele pode nos trazer, decorrente da certeza da imortalidade da alma, da presença de um Pai justo e amoroso, e aquela paz decorrente do indivíduo que se esforça dia a dia para ser mais fraterno, mais singelo, mais ameno em suas relações. E que nós possamos transformar esses nossos sentimentos numa luz bem poderosa e direcionar a todo o coração, Senhor, encarnado ou desencarnado neste momento, que se encontra numa psicosfera de violência, de retaliação, de ódio, de vingança. Te agradecemos, Senhor, a paz desses minutos que irão nos envolver nessa comunhão entre a terra e o céu por dias melhores. Assim seja. Assim seja. Obrigada, Fábio.
Então, dando sequência ao nosso estudo lá no capítulo 27, itens 16 e 17, é uma leitura curtinha, mas bastante significativa, preces inteligíveis, e Kardec escolhe começar com um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, os versículos 11, 14, 16 e 17, em que diz assim: se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus, senão de coração, como um homem, entre aqueles que não entendem senão a sua própria língua, responderá Amém ao final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. E aí Kardec nos explica assim: a prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Repetem-na como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo por hábito. Por isso, creem-se quites quando disseram uma prece, um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. Então, é um trechinho curto, mas como eu falei, bastante significativo, que fala das preces inteligíveis. Inteligíveis, então vamos começar entendendo as palavras, né? Inteligível é aquilo que a gente consegue entender, né? Simples assim, compreensível. Então, as preces precisam ser compreendidas. Fábio, o que você conta pra gente a respeito dessa leitura? O que essa reflexão te traz? Eu queria achar 3 tópicos que eu gostaria de falar. Primeiro, no final do Coríntios, ele fala: não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. E a palavra edificar é construir edifício, é construir algo da base até o fim. Então, quando nós estamos orando e alguém nos acompanhando, lembrando sempre que a nossa oração ela pode ser acompanhada pelos espíritos que nos cercam, não é só encarnados, né? Então, toda vez que a gente ora, mesmo achando que está orando só para a gente, não é. É para os espíritos que convivem conosco, seja os benfeitores, familiares ou os sofredores, que estão próximos ou estão nessa frequência, né? Então, nós temos que fazer de tal forma que contribua para que essas criaturas construam algo dentro delas. A gente possa fornecer material para que com o conteúdo que elas tenham, elas possam erguer. Não é que a gente fornece um meio, um veículo, para que ela mesma edifique algo dentro dela. Esperança, paz, tranquilidade. Porque a prece, a gente fica muito na prece quando a gente está doente, né? Ainda é muito para o material, muito para a hora da doença, né? A gente recorre muito. E, no entanto, a gente tem que amadurecer que a prece, nós temos que já amadurecendo o nosso entendimento para as questões de fundo do coração, da emoção, tanto pessoal quanto coletiva, né? A gente reza para que a guerra acabe, ok? Mas nós temos que orar mais além. Como se diz, o buraco é mais embaixo, né? A situação é mais difícil, que as pessoas edifiquem dentro delas, né? Uma necessidade de convivência fraterna, de perdão, né? Eu ouvi algo muito legal do Rossandro, que se o perdão individual é difícil, imagine o perdão em forma coletiva. E eu fiquei pensando isso vários dias. Então, que a nossa oração ela tem que ir além do aqui e agora, das nossas percepções. Isso é uma coisa.
O outro item, Deus vê o que passa no fundo dos corações e lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Gente, a gente vive nos relacionando com um Deus humano. E ainda humano, ainda num patamar menos que mediano. A gente faz ainda promessa para Deus. Tudo bem, mas a gente tem que amadurecer, né? A gente reza a palavra difícil porque acha que Deus vai se impressionar a gente. Deus é o criador do universo, do céu e a terra. Inteligência suprema, né? Tudo fez. Olha a perfeição das leis da natureza, né, Emília? Da gravidade, das marés, da união de elétrons. Quando a gente vê um pouquinho de ciência, né? Deus está ali, tudo perfeito. E a gente tenta enganar Deus. Então, não é uma crítica, nós, mas a gente tem que amadurecer. É que nem o filho adolescente querendo enrolar o pai e a mãe, né? Então, a gente não vai enrolar Deus. O aluno que quer enrolar o professor, né? Não funciona. Não funciona e quem sai prejudicado? É o aluno que não aprende, que não vai saber fazer a prova, enfim, vai... Entendeu? Então, é essa relação que eu queria chamar a atenção, né? E quando ele fala ali também do inteligível, né? Não só de palavras, mas como a gente se relaciona com a oração, né? No Livro dos Espíritos, na lei da oração, Kardec pergunta o que é orar, né? Então pensar em Deus, se aproximar de Deus e depois conversar. É significativo, profundo. Primeiro pensar, depois nos aproximar e depois conversar. E eu vou puxar um pouquinho o nosso tema para a rotina dos templos religiosos, no mais específico na Casa Espírita, porque nós estamos aqui numa live, né, da Casa Espírita. É muito comum nós estarmos em grupo de estudo, trabalho mediúnico, reuniões doutrinárias, né? E se a gente não fica atento, a gente fica conversando, rindo, se abraçando e tal. Daí, quando dá o horário, o que a gente fala na nossa prece, Emília? Agora vamos elevar nosso pensamento. Como se elevar o pensamento fosse clicar num botão, daí a gente faz uma prece bonita, fecha o olho e acha que já estará conectado com a espiritualidade amiga, com o que está acontecendo. Então é importante nas nossas orações, tanto individuais quanto quando estamos em coletivo, nós temos que primeiro pensar em Deus, nos aproximar, né, para depois pedir, louvar ou agradecer. Não é assim, né? Então, por isso que a gente pede, por exemplo, que se chegue antes nos templos religiosos. Não é um dogma. Há um motivo. Você precisa... Olha, a vida é tumultuada, a nossa mente tem 1000 macacos pulando, né? Minha mente é assim, é uma árvore cheia de macaquinho, né? Então, a gente chega pelo menos 15 minutos, 10 minutos antes, mínimo, gente. E senta, e desliga celular. E para de conversar com quem está contigo e tenta. E, às vezes é um esforço, gente, para ir se desligando das emoções, dos compromissos, dos sentimentos que ali começam a aflorar. Eu não sei tu, né, Emília, mas quando a gente se libera um pouco do dia a dia, aí aflora o sentimento que está te incomodando, de mágoa, de raiva, de tristeza, e tá para começar o negócio. Então, quando a gente for orar em casa mesmo, tem que dar um tempinho primeiro, né? Tem que, para daí você pensa, se aproxima do pai, se aproximar do pai, essa relação de filho e pai, dizer pai. Aí tu conversa, ou só chora, ou só sorri, ou só suspira, enfim, né? Então esse prece inteligível, hoje eu pensei muito nesse, o inteligível também de buscar os instrumentos de ensinamento da doutrina para a gente poder aproveitar mais as nossas orações individuais e também quando nós estamos com as outras pessoas, né? E falar simples. Espiritismo é simples e vem nos ensinar que oração é simples. Eu não vou fazer prece porque eu tenho vergonha, porque aquele fala mais bonito. Às vezes Obrigada, senhora. A dona Olga está aqui com a gente, eu preciso falar. Eu sou fã da dona Olga, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo de Brusque. Amo a prece da dona Olga. Singela, mas
com muito coração. Eu sempre brincava com ela que às vezes a palestra eu não conseguia prestar atenção. Quando ela fazia a prece, no final, às vezes uma palavrinha dela tocava meu coração, sabe? E é isso. Contigo agora, Emília. O pessoal tá quieto hoje, Muito né? Não tá bom. falando nada. Então, a Vanessa comentou aqui, acho que o pessoal está concordando, né? Tem vários coraçõezinhos que surgem aqui no ladinho. A Vanessa disse que a reflexão está maravilhosa. A Preta concordou também. A Suzana colocou uma interrogação aqui para a gente. Olha, enganar a Deus, né, Suzana? A gente engana a gente mesmo, né? Não é bem assim. E Fábio, você falou um ponto, né, dessa simplicidade. E eu fui lá na Revista Espírita de agosto de 1864, quando Kardec comenta sobre essas preces inteligíveis, ele está se referindo a um pedido. Várias pessoas, segundo ele, quando a primeira edição lá do Evangelho segundo o Espiritismo foi publicada, tinha até outro título na época, eu não peguei aqui, mas tinha um título anterior ao Evangelho. E ele diz que as pessoas pediram e perguntaram por que da ausência de uma prece matinal e uma prece noturna. Né? Que depois vocês vão ver, a gente vai estudar o capítulo 28, é uma coletânea de preces maravilhosa. Mas não tem uma prece para quando acorda e uma prece para quando vai dormir. E daí Kardec está comentando isso, né? Gente, a gente tem às vezes a necessidade de ter sempre um roteirinho, né? De ter sempre assim, aquelas palavrinhas para ler, porque às vezes a gente não faz esse dever de casa que a Fábio nos convidou aí a fazer, que é simplesmente se aquietar, né? Ficar em silêncio e sentir o seu próprio coração. E nesse sentir a gente mesmo, sentir Deus também, que está em tudo, né? Que tá no meio de nós, né? Deus está conosco, está em nós. Então, é esse momento íntimo. E daí Kardec fecha esse comentário dele dizendo assim, ó, o Espiritismo é uma fé íntima. Ele está no coração e não nos atos exteriores. Então, a gente às vezes quer esse formato da prece, porque a gente está habituado com essas rotinas, com esse formato, né, exterior de se relacionar com Deus. E não é sobre isso, é sobre o interior, sobre o íntimo. E quando Paulo faz essa carta aqui, né, e dirige aos Coríntios, por que era importante que ele fizesse esse alerta? Né? Lá em Coríntios era uma cidade portuária, né? Então, assim, eram muitos idiomas, era muita gente de muitos lugares diferentes. E as pessoas estavam aderindo à fé cristã, né? Era uma igreja que estava realmente bastante requerida, né? Muito bom, né? Tava a fé em Jesus, né? O novo evangelho, né? O novo evangelho é pleonasmo, mas assim, a boa nova estava se disseminando lá, as pessoas que precisavam daquela mensagem de Jesus, né? De amor, né? Desse Deus como um pai de todos nós. Só que as pessoas estavam lá fazendo a comunicação dessa boa nova, cada um no seu idioma, mesmo que ninguém ali entendesse. E falando bastante, né? Para ser bem ouvido, né? E daí Paulo chama atenção, diz assim, olha, não é bem assim. Se as pessoas não estiverem entendendo o que vocês estão falando, pouco vai adiantar, né? Falar um monte. E aí Kardec comenta dizendo assim, ó, que aquele que ora sem compreender o que diz, habitua-se a ligar mais valor às palavras do que aos pensamentos, né? Porque para ele as palavras são eficazes ainda que o coração não participe. E aí eu lembrei que por muito tempo a minha mãe contava que quando ela era criança, a minha avó né, sempre foi espírita, mas a minha bisavó, minha mãe conviveu muito com a minha bisa, com a avó dela, era católica, minha avó paterna, e levava minha mãe à igreja. E ela dizia que ela não entendia nada o que o padre falava. E eu pensava assim, porque as palavras eram difíceis. Ela assim, não, é porque era em latim. Era outro idioma, né? Então, realmente, assim, ela não se conectava porque era outro idioma. Ela chegou a estudar na escola alguma coisa de latim, mas nada que conseguisse alcançar aqueles pensamentos complexos. E durante muitos e muitos anos, vejam só, minha mãe, século XX aqui, né? Aqui do lado, né? Bem pertinho da gente, uma realidade bem próxima. Mas foi por muitos séculos, houve nas religiões mais antigas,
essa coisa do sagrado, né? Da comunicação com Deus ser velado em outro idioma. Se a gente pensar lá nos tempos de Jesus, né? Jesus falava o aramaico, mas essa não era a língua falada nas sinagogas. Quando se ia falar de Deus, sobre Deus, nas sinagogas, era outro idioma. Um idioma, né, que só alguns falavam. Era a língua de Deus, né? O hebraico. A mesma coisa depois se continuou, né, na Igreja Romana com o latim, que era o idioma oficial, e veio vindo, né? Então não importava se a gente aqui falasse o português. Para falar com Deus era em outra língua, né? Então cria esse distanciamento mesmo, né? Culturalmente falando. Mas a gente tem que entender, né? E Kardec vai comentar isso também, muito interessante, que ele diz assim, ó, ele diz aqui, ó, o latim de uso habitual nos primeiros tempos do cristianismo ficou sendo para a igreja a língua sagrada, né? Daí ele fala assim que as pessoas davam muito valor, né? Parecia assim, ó, que quanto menos se compreendiam, mais valor davam, né? Era mais importante, mais sagrado o fato de não estarem entendendo. Isso é uma coisa que até, para mim, vou ser sincera, é difícil de compreender essa noção. Eu consigo entender ali o que cada quis dizer, mas fica para mim difícil de entender. Nossa, então não entender era melhor, né? Era mais valoroso. Mas hoje a gente sabe que não é assim, né? Que Deus, na verdade, a gente talvez não precise... Se fosse só falar de nós, aqui, da prece individual, talvez essa prece não precisasse ter nenhuma palavra. Né? Acho que foi o Wilson que deu um exemplo muito bonito, né? De um senhor que a prece dele, todos os dias ao ir trabalhar, ele colocava a enxadinha no ombro e se apresentava para Deus, né? Ó, Senhor, sou eu aqui, né? Basta isso, porque o que se passa naquele coração, se está em comunhão com Deus, Deus está ouvindo toda aquela emoção, todo aquele sentimento, tudo aquilo que é valoroso, né? Não precisa das palavras. Agora, quando a gente fala da prece como um instrumento, né, Fábio? Tanto para o nosso estudo, quando a gente vai estudar, né? A gente faz isso no Evangelho Redivivo. A gente vai lá na palavra, para botar contexto naquela palavra, para entender, para fazer aquilo entrar nas nossas mentes, no nosso coração, para aquilo virar parte de quem a gente é, né? Para a gente começar a agir naquele sentido. E quando a prece é uma prece coletiva, aí mesmo que a gente tem que, né, usar esse instrumento na sua potência maior, né? Botando aí o nosso sentimento, né? E tentando fazê-la da forma mais inteligível, né? Mais compreensível, porque daí já não é mais só para mim, né? Acho que tem essa responsabilidade, né? De quem está fazendo uma prece, né? Em qualquer que seja o ambiente, com mais pessoas, como você falou. Mesmo em casa, quando a gente faz evangelho no lar sozinho, fazer uma prece em voz alta, porque a gente nunca está sozinho, né? E não são todos os desencarnados que conseguem ouvir os nossos pensamentos, né? Às vezes a gente tem essa ideia, né, que basta a gente desencarnar que a gente vai ter superpoderes, né? Não é bem assim. Você queria comentar alguma coisa, Fábio? Esqueci, Emília. Desculpa. Tudo bem. Teve alguns comentários aqui. O seu França disse que acredita que a prece, quanto mais simples, direta, dita com fé, chega mais rápido ao destino. Muito bom. E o Gilvan disse que a mais inteligível das preces é a forma como se vive. Ai, que bonito, né? É isso. Um dia a gente vai viver em prece, né? Esse dia ainda chega, que a gente não vai mais precisar desse formalismo, né? A Luzia está dizendo que conversar com Deus em pensamento, sem palavras, é para mim muito agradável e íntimo. Mas eu digo assim que não é algo trivial, Luzia, sabe? É uma conquista o que você faz. Eu tenho ouvido muito das pessoas a dificuldade em orar. Conscientes já da importância do papel, e eu me coloco aqui também em momentos, e às vezes não é um dia, passa alguns dias numa luta para conseguir orar. Orar nesse patamar, né, de entrega, não aquela repetição. Embora eu confesso para vocês que tem dia que então vai o Pai Nosso mesmo, foi feito por Jesus, e tento
cada palavra dá o significado que a gente vai estudar, né? Que está ali no Evangelho, que eu adoro esse capítulo, gente. Eu vou confessar para vocês, desde o início, lá 2 anos atrás, lembra que eu queria que vocês começassem pela oração? Amo esse capítulo, gente. E às vezes vai no Pai Nosso, tentando sentir cada palavra. E tem dia, gente, que eu vou ali no Evangelho, nessa parte do Pai Nosso, ler para vibrar melhor, ou vou lá no final mesmo, sabe? Que nós vamos estudar também as sugestões que Kardec dá de prece. Tem uma que é para pedir conselho, né? Quando a gente está em dúvida de alguma coisa, que eu já usei muitas vezes, gente, muitas vezes. Então a gente tem que é difícil mesmo, né? A psicosfera do planeta tá difícil. Tá difícil o negócio. Então, eu gosto de falar que é uma luta diária, não é uma conquista já plena, absoluta. A gente está caminhando. Então, é difícil para mim, é difícil para a Emília, é difícil para todo mundo. A gente só tem que lutar, gente, todo dia para vencer a cada dia. E continuar acreditando no valor da oração para nós, para os parentes, para os estranhos. Outra coisa que eu queria falar aqui, né, Emília? A gente tem que acreditar na nossa prece, porque a gente ainda pede para a pessoa do centro espírita rezar. Para nós, para o parente, para a paz do mundo. Tudo bem? Tem esse trabalho, as pessoas estão lá. Mas a gente não faz a oração daí. Tipo, a Emília está doente, daí eu vou pedir lá para o seu Nelson rezar para a Emília. A Emília é minha amiga. Eu posso pedir lá para o seu Nelson, lá para a Casa Espírita, mas eu tenho que rezar para ela. Sim, Eu acho que no mínimo naquele horário, né, Fábio? Tá junto, disponível e fazendo a prece junto, né? O Wilson que falou, quem que fala que o Chico falava, né? Que a prece de uma mãe arromba as portas do céu, né? É uma metáfora do amor, né? Então, quando você tem amor pela humanidade, por aqueles que estão em aflição, vai se somar a outros tantos corações que roram já de todas as religiões. Não é só de uma. Do Oriente e do Ocidente, com rituais ou não. Né? Porque tem pessoas que ainda vão precisar dos rituais. Deixa, não vamos criticar. Não. Né? Porque ela faz com amor, então, fazendo com amor, vale. No futuro a gente vai, né, tomando consciência, se desvencilhando, mas você ainda precisa do santinho, do se ajoelhar, não importa, o importante é o sentimento, como Kardec falou ali. Sim. É o que a gente está sentindo. Isso, exatamente. André Luiz tem uma frase que está lá no livro Coragem, pelo Chico, né? Nos domínios da fala, o capítulo diz assim: transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos formas, emoções e pensamentos com recursos verbais. O verbo é criador, cada frase é semente viva. Então, muitas vezes na prece a gente inverte. A gente quer tirar da palavra o sentimento. Quando a gente devia, na verdade, estar colocando o nosso sentimento em palavra. O sentimento primeiro, né? O verbo vai gerar, vai fazer acontecer aquilo que a gente sente. Então, quando a gente estiver em prece, que a gente lembre disso. Fazer que nem a Luzia, né? Ficar ali sem palavras primeiro, né? Fazer essa conexão íntima. Depois, se as palavras vão vir, e tudo bem a gente vocalizá-las, né? E se não vierem, e se o pensamento ficar atrapalhando os macaquinhos pulando na árvore lá, que nem a Fábio falou, vem aqui sim, por que não, né? Lembra do Pai Nosso. Às vezes a gente está realmente com um pensamento tão Fixo, né? atribulado, a mente tão confusa em alguns momentos, né? Pela tensão, pelas ansiedades, pelas coisas que nos acontecem, que até o Pai Nosso a gente às vezes tropeça no Pai Nosso, né? Não lembra, não acontece, gente. Tudo bem, né? Tudo bem pegar lá o Evangelho e fazer uma prece. Quando a situação tá difícil mesmo assim, né? Pensa numa palavra só e repete. Às vezes eu fico amor, 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 amor. Eu vou te dizer a minha palavra. Jesus, Jesus, Jesus. Gente, às vezes eu escrevo Jesus, 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 né? Cada um com o seu símbolo ainda, porque é um símbolo, né? Mas... É isso. Mas é ter os recursos, né?
Eu lembrei, Emília, bem rapidinho, acho que vocês já falaram aqui várias vezes da história do livro do Finger, Voltei, que ele era presidente da Federação Espírita, desencarnou e veio falar. Todo mundo tinha luzinha ao redor dele e ele não tinha luzinha, né? Quando é que ele conseguiu perceber-se com a luzinha? Quando lá no mundo espiritual ele encontra com um grupo de espíritos sofredores que eu acho que ofenderam, tentaram agredir ele, um negócio assim, ele reza de coração. Aí quando ele termina a oração, ele fica feliz da vida porque tem um halo de luzinha ao redor dele. Porque ele fez de coração e rezou. É isso, gente. Então, obrigada, Fábio. Obrigada a todos vocês aqui que comentaram, né? Que emitiram todas essas palavras aqui, seja nos comentários, seja também mentalmente, que a gente sente aqui, né? Esses corações. É muito gostoso. Porque online é pensamento. Não é porque é online. A oração não é online? É. Não é. Então, aqui, gente, é muito sério esses trabalhos feitos online. Né? Não é brincadeira. E a gente sente realmente, né, quando está aqui, né, Emília, muita paz vindo de vocês, as vibrações de vocês, e vocês com certeza também estão sentindo. Eu tenho a tarefa agora, então, de fazer a prece de encerramento. Legível, inteligível. Que seja inteligível, né? E de coração. Então, queridos, vamos nos manter, né? Estamos todos aqui de corações entrelaçados, né? Com muito amor nos nossos corações, emanando esse amor desde que começou essa reunião. Muitos de nós, muito antes do início dessa reunião, que a gente possa permanecer assim ao longo dessa noite, nos colocando à disposição de Jesus, para sermos essas pequenas centelhas de luz onde estivermos, nos nossos lares, emanando essa luz com pensamentos generosos, com pensamentos de paz, com pensamentos de muito amor e de muita solidariedade, de muita fraternidade, para com aqueles irmãos que nesse momento sabemos precisam desse acalento no coração. Nada mais triste do que a pessoa não ter paz, não ter lar, não se sentir acolhido. Então, que a gente possa, através do nosso amor, acalentar esses corações amigos, que seja por um simples gesto, por um simples olhar, que seja evitando palavras. No momento que silenciar for a maior demonstração de amor, que a gente possa lembrar disso também. Tenhamos todos uma noite iluminada, uma semana iluminada e até domingo que vem. Que assim seja. Beijo. Beijo. Boa noite.